Boa noite, queridos alunos. Aqui é a professora Mônica, do curso Assistente Administrativo. Hoje a gente vai ver sobre a nossa disciplina de organizações, que está na apostila, página 66. Só com ouvindo o áudio, caso você não queira e não tenha tempo de ler a apostila, você será capaz de responder as 4 exercícios que tem das nossas atividades que foi proposta para vocês. E a gente vai ver aqui nesse tópico de organizações 5 lições que vocês precisam entender sobre as organizações. A primeira lição é o conceito de organização. A segunda lição são as características de organizações. Terceira lição, os tipos e funções das organizações. E a quarta lição, estrutura organizacional. Quinta lição, diferença de eficiência e eficácia das organizações. Bom, partindo aqui do início, a primeira coisa que a gente deve entender é sobre o conceito de organização, que ela está ligada à palavra originada do grego organon, que significa instrumento, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. De um modo geral, a organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Aqui na nossa apostila foi separado sobre a teoria de Lacombe, do que ele fala e o que ele acha que é organização. Olha, aqui fala assim: entende-se que organização de pessoas que se reúnem de forma estruturada e deliberada em associações, traçando metas para alcançar objetivos planejados e comum a todos os seus membros. Lacombe é um autor, e no seu livro, que está falando 2003, foi em 2003, ele escreveu o livro dele. Quando você quer saber mais, só abrindo aqui um parênteses, quando você quer saber mais sobre um autor que está entre parágrafos, você vai aqui na última página da apostila, que está toda em ordem alfabética. Aí para você descobrir quem que é Lacombe, né? Ele está aqui, ó, na última página da apostila, mas não tem não. Bom, seguindo aqui. Para a gente poder falar aqui sobre o conceito, o Lacombe, ele fala assim, que a organização é um agrupamento de pessoas. Ou seja, só um exemplo, dentro da igreja não tem um grupo de pessoas, então uma igreja a gente pode dizer que é uma organização, né? E qual que é o objetivo lá de todo mundo estar reunido numa igreja? Eles se reúnem de forma estruturada? Acho que sim, né? Até mesmo a igreja tem uma forma estruturada, não tem? Tem o líder maior, que é o pastor, tem os obreiros, que são ajudantes, e tem os membros que estão lá para participar. Agora, num outro exemplo mais simples, numa organização que a gente pode chamar de governamental, que são administradas pelo governo e tem como objetivos prestar serviços. Tá, organizações. E em associações traçadas pelas metas que alcançaram objetivos planejados comuns em todos os membros. Ou seja, esse grupo, ele está lá agrupado, esse grupo, essa estrutura de pessoas estão lá reunidas e agrupadas para alcançar um objetivo planejado. Então, depende de cada organização, tendo o seu objetivo, a organização eles estão lá para alcançar o objetivo. Essa é a visão de Lacombe. Na visão de Moraes, as organizações são instituições sociais e a ação desenvolvida por membros é dirigida por objetivos. Ou seja, veja que também ele relata essa parte de objetivos. Tanto um quanto o outro tem um objetivo, né? Estão buscando algo em comum. E ele diz aqui mais: são projetadas como sistemas de atividades e autoridades deliberadamente estruturados e coordenados. Veja que também para Moraes, ele usa a palavra deliberadamente estruturado. Então, aí aqui, organização é uma palavra originada do grego. Uma organização é a combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósito coletivo. Por meio de uma organização, torna-se possível prosseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para que uma pessoa, uma grande empresa ou uma pequena oficina, estou usando aqui o aparelho,
E uma grande empresa, ou uma pequena oficina, um laboratório, um corpo de bombeiros, um hospital, uma escola, são todos exemplos de organizações. Fonte Maximiano, Antônio César, Mauro, Introdução à Administração, edição número 8, São Paulo, Atlas Editora 2011, que foi o ano que foi lançado o livro. Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Podemos falar que uma escola, uma organização empresarial, uma organização pessoal, uma organização de evento, uma organização doméstica, tudo se constitui uma organização. Em todos esses exemplos, o sentido de organização se baseia na forma como as pessoas se interrelacionam e na ordenação e distribuição dos diversos elementos envolvidos, visando a mesma finalidade. Por exemplo, se eu monto uma sorveteria, se eu monto meu negócio, eu estou visando lucro. E se eu vou receber o lucro, eu vou ter dinheiro para pagar os meus funcionários. Digamos assim, né, que eu sou um proprietário e eu tenho os funcionários. Então, toda organização, se ela pensar na distribuição, não, vamos fazer esse negócio dar certo e abraçar a causa, a gente vai ver que vai ser desenvolvida para essa finalidade que foi proposta à organização. A organização ela pode ser considerada como uma organização social, como, por exemplo, uma igreja é uma associação social, um clube dos idosos, uma associação de forró, né, diz que aqui em Uraçu tem, uma associação de a ONG, igual aqui em Uraçu tem a ONG Salva Cão, né, que constitui também uma associação social, porque está visando o bem social dos animais. A própria sociedade moderna se caracteriza por uma sociedade composta de organizações. O homem moderno ele passa a maior parte do seu tempo dentro de uma organização dos quais depende para nascer, viver e aprender, trabalhar, ganhar seu salário, obter produtos, serviços que necessitam, entre outras coisas. Durante a maior parte da nossa vida, somos membros de uma organização, como, por exemplo, este curso técnico de assistente administrativo. Somos um grupo por uma finalidade, aprender cada dia mais e mais os conceitos da organização. Dessa forma, pode-se dizer que a organização compreende duas ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. Em administração de empresas, entende-se por organização uma entidade social formada por duas ou mais pessoas que trabalham de uma forma ordenada em determinado ambiente externo, visando um objetivo conjunto. Envolve a divisão de tarefas e atribuição de responsabilidade. São palavras-chave na definição da administração e também de organização. Importante elemento, o objetivo e o recurso. Como já foi dito, uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou um conjunto deles. Então, definindo, a organização é a combinação de esforços individual que tem por finalidade de realizar propósitos coletivos, correto? Vamos prosseguir aqui mais para frente sobre agora o segundo tópico, características básicas das organizações. Pelo nosso tema aqui, a gente encontra duas finalidades, duas características, né? Que uma é a finalidade, visando o lucro, e o objetivo, que é a obtenção de produtos e serviços. E, de acordo com Moraes, 2004, as organizações são criadas para prover produtos e serviços, com finalidade de lucro ou não. Possui algumas características que são básicas e comum a quase todas existentes. As organizações possuem objetivos desde seu início, pois foram criadas para atender necessidades específicas. De acordo com Moraes 2004, os elementos humanos e materiais que fazem parte das organizações possuem forte ligação e interdependência do meio ambiente, no qual estão inseridas a estes, fazendo trocas constantes. As organizações são diferentes entre si, não existe duas iguais. Assim como as pessoas podem durar meses, décadas ou séculos sobrevivendo aos seus fundadores, ou podem desaparecer repentinamente pelo simples fato de que não são sistemas perfeitos. Então, trazendo aqui o resumo sobre as características básicas das organizações, coloquei aqui nesse slide que você pode ver de forma bem resumida, que as características, que são duas, são as finalidades
e objetivos. Finalidade sempre visando o lucro ou não, e o objetivo, uma obtenção de produto ou serviço. Sempre será essa característica da organização. Terceiro tópico, tipos de organização, que são 3. Organizações do governo, organizações empresariais e organização do terceiro setor. Uma organização que compreende utilidade pública sem fins lucrativos sempre será o terceiro setor. As organizações que têm como finalidade o lucro na produção comercial de bens e serviços são as empresariais. E as organizações que têm como objetivo prestar serviços à comunidade geral é a do governo. Pela nossa apostila aqui, as organizações são criadas para prover produtos e serviços, segundo Moraes 2004, e podem ser de natureza econômica ou social. De natureza econômica, são organizações que têm caráter específico de empresa e buscam finalidade lucrativa. Essas assumem riscos e são dirigidas por uma filosofia de negócio. As funções de natureza social são organizações voltadas às ações comuns ou de utilidade pública, fundamentam-se na aceitação dos valores e das normas sociais sem finalidade lucrativa, de acordo com Maximiano 2007. Serão apresentadas por organizações do governo, organizações empresariais e organizações do terceiro setor. Organizações do governo são administradas pelo governo e têm como objetivo prestar serviços à comunidade em geral, e são medidas pela arrecadação do imposto, taxas e contribuições. As organizações empresariais são organizações que têm como finalidade o lucro na produção ou comercialização de bens e serviços, podendo ser classificadas de acordo com seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação. São criadas com recursos próprios dos proprietários ou em forma de capital social, e também com recursos de terceiros, como fornecedores, credores em geral, como empresários e financiamentos. O seu resultado é distribuído aos sócios e o restante é mantido como reserva de lucro para a empresa. Ora, então, diferente, a gente vê que diferente das organizações do governo, que ela é mantida por taxas e impostos e as contribuições da população, a dos empresários sempre vai ter alguém que vai estar bancando, né, como se diz, a essa organização, entrando com o capital inicial, sendo o provedor dessa empresa. As organizações do terceiro setor compreendem as organizações de utilidade pública sem fins lucrativos e são criadas por pessoas sem vínculo com o governo, entre elas estão as ONGs, organizações não governamentais e outras entidades com fins filantrópicos. Para que as organizações funcionem adequadamente e atinjam seus objetivos, é necessário que as tarefas e as funções especializadas sejam executadas. Segundo Maximiano, as principais funções organizacionais são coordenadas pela administração geral da empresa, que são as funções, né? Produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, finanças e recursos humanos. A função de produção é responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e serviços. A função produção se preocupa principalmente com os seguintes assuntos: a estratégia de produção, o projeto de produtos e serviços, o sistema de produção, arranjos produtivos, a ergonomia, o estudo de tempos e movimentos, o planejamento de produção e planejamento de controle de projetos. Na nossa apostila aqui, ela fala de que há 3 tipos de processo produtivo: a produção em massa e em grandes lotes, a produção por processo contínuo e a produção unitária e em pequenos lotes. O segundo é o marketing. Marketing é o processo usado para determinar que produtos ou serviços poderão interessar aos consumidores, assim como a estratégia que será utilizada nas vendas, comunicações e no desenvolvimento do negócio. A finalidade do marketing é criar valor e satisfação no cliente, gerindo relacionamentos lucrativos para ambas as partes. As atividades de um gestor de marketing abrangem um leque muito alargado de atividades, desde o estudo de mercado, a definição de uma estratégia, a comunicação, a venda e assistência pós-venda. Ela estabelece relações entre a organização e os seus clientes, abrange as diferentes atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos, distribuição, preços e promoção, publicidade e propaganda.
Pesquisa do desenvolvimento. Essa função tem como objetivo transformar as informações de marketing as melhores ideias e os avanços tecnológicos e da ciência em produção e serviços. Finanças. Atende às organizações, cuidando efetivamente e protegendo seus recursos financeiros. São de competência das finanças, os investimentos, o financiamento, controle e destinação dos resultados. Ainda que a gente buscou aqui mais definições, fala que finanças tem por objetivo a proteção e a utilização eficaz dos recursos financeiros, o que inclui a maximização do retorno dos acionistas. É uma técnica utilizada para controlar de forma mais eficaz possível no que se diz respeito à concessão de crédito para clientes, planejamento, análise de investimento e meios viáveis para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa. Por último, recursos humanos. Também é chamado de gestão de pessoas. Começa com os cuidados com a entrada de pessoas nas organizações, sua permanência e até a sua saída. Tem como componente as tarefas de planejamento, recrutamento e seleção de pessoas para a mão de obra necessária, treinamento e desenvolvimento, avaliação e desempenho, remuneração ou compensação, higiene, saúde, segurança, administração de pessoas e funções pós-emprego. Então, a Recursos Humanos é uma associação de habilidades e méritos de política, técnica e prática, definida com o objetivo de administrar os comportamentos internos do capital humano. Tem por finalidade selecionar, gerir e nortear os colaboradores na direção dos objetivos e metas da empresa. O objetivo básico que persegue a função de recursos humanos é alinhar as políticas de gestão de pessoas com a estratégia organizada. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida pode mandar que a gente está respondendo, tá? Estrutura organizacional. A estrutura organizacional é a forma como as empresas se articulam para desenvolver suas atividades. Não existe uma estrutura organizacional acabada e nem perfeita. Existe uma estrutura organizacional que se adapte adequadamente às mudanças. Para eles, a estrutura depende das circunstâncias de cada organização. Em determinado momento, existem variáveis que contribuem para isso. A sua estratégia, o meio ambiente em que opera, a tecnologia que dispõe e as características dos participantes. Continuando, estrutura organizacional já é em relação ao conceito de estrutura organizacional. Estrutura organizacional pode-se definir organização como sendo um conjunto das relações estabelecidas pelos indivíduos e pelas diferentes áreas que formam o todo de uma empresa. É importante que todos vocês, alunos de assistente administrativo, conheça bem a estrutura organizacional da empresa em que vai atuar, para que você possa lidar com suas diferentes áreas e principalmente porque é essa estrutura que define a organização da empresa. Podemos dizer que a estrutura organizacional é fundamental para o funcionamento de qualquer empresa. E dela depende, em grande medida, a forma como são organizadas, desenvolvidas e coordenadas as atividades do cotidiano da empresa. Em termos de comparação, pode-se dizer que a estrutura organizacional é a espinha dorsal de toda empresa. Veja os benefícios dela. Ela facilita na identificação das tarefas, ela tem maior organização das funções e suas respectivas responsabilidades, ela tem maior possibilidade de fornecer ao conjunto de seus empregados informações e recursos, bem como um ambiente propício e motivador para a relação das atividades. Ela auxilia na compatibilização entre as ações realizadas e a concretização dos objetivos estipulados. Segundo os conceitos da administração, existem dois tipos de estrutura organizacional, a formal e a informal. A estrutura formal é aquela representada pelo organograma da empresa, que geralmente apresenta suas divisões formais, apontando as posições existentes e suas respectivas responsabilidades. Vamos ver aqui, a seguir, esse organograma. Ela é apresentada pelo organograma da empresa, que geralmente apresenta suas divisões formais, apontando as posições existentes e sua respectiva responsabilidade. Repare que as linhas do organograma informam como será construída a hierarquia da empresa e também representam como acontece a comunicação entre setores, cargos e funções. É importante perceber também que
que as posições que estão na parte superior do organograma indicam as de maior responsabilidade e autonomia. Autonomia é o poder de tomar decisões. No exemplo dado aqui desse organograma, né, que o cargo maior aqui de chefia é do presidente, então ele ocupa o primeiro nível do organograma e estabelece comunicação direta com a diretoria das empresas. Nesse exemplo aqui desse organograma de diretoria de marketing comercial, de produção, logística, financeira e de contabilidade, de recursos humanos. Então, a comunicação é feita diretamente com eles. O presidente, então, ele mantém essa comunicação direta, também com quem ocupa os cargos de secretaria executiva. Já dentro de cada diretoria, como o traçado aí das linhas indica, são os diretores que mantêm a comunicação com os funcionários que ocupam os cargos e as funções existentes nas respectivas diretorias. Por exemplo, aqui desse primeiro quadradinho aqui do diretoria de marketing comercial, o gráfico desce e os supervisores, os subordinados são o assistente administrativo, o auxiliar de faturamento, o menor aprendiz, e assim por diante, segue essa hierarquia de comando, né, um obedecendo ao outro. Outro elemento dessa estrutura formal são os manuais e os procedimentos que muitas empresas disponibilizam para orientação dos novos empregados. Nesses manuais, os funcionários da empresa encontram as definições sobre políticas, normas e os procedimentos que eles querem que sejam adotados. As empresas elaboram essas definições para que sirvam como orientação para a própria organização. Os funcionários devem conhecer para orientar suas ações de forma alinhada e os conceitos e a cultura da empresa, porque cada empresa tem a sua cultura, né? E as organizações, e a estrutura informal, a estrutura organizacional informal é uma empresa que caracteriza por ser o conjunto das relações que surge das interações entre os seus funcionários de forma mais espontânea e tão formal como aquela deliberada nos organogramas, mas é dada pela própria organização do trabalho, como acontece, por exemplo, em pequena empresa. Olha aí o gráfico do lado, já mostrando que essa hierarquia ela já é horizontal. Vamos ver o que traz aqui na apostila. A organização informal ela é identificada com a interação social estabelecida entre as pessoas. Desse modo, progride espontaneamente no momento em que as pessoas se reúnem. Traduz as relações que habitualmente não surgem no organograma. São comportamentos pessoais e sociais que não são documentados e reconhecidos oficialmente entre os membros organizacionais, aparecendo inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados. Agora vamos ver as características do grupo informal. Aqui fala que o presidente é presente nos indivíduos, todo mundo é amigo de todo mundo com a mesma linguagem, sem formalidade, todo mundo no bate-papo mesmo de informalidade. Ela sempre existe, não tem aquela hora você é formal, não só conversa com você só comemorando, com um ofício ou com alguma carta, né? Não, ela sempre existe ali, aquela comunicação informal. A autoridade flui, na maioria das vezes, na horizontal, e essa tem uma causa de ser uma coisa que ela é uma desvantagem, às vezes, do lado oposto, que é um desconhecimento da chefia. Então, ninguém sabe quem que é o chefe, ninguém sabe quem que manda, quem que é chefia, quem que deve obedecer à ordem, e ela é uma característica da informal, porque não se tem autoridade. Ela é instável, ou seja, não tem aquela estabilidade, sempre a mesma coisa. Toda hora pode mudar. Uma pessoa que do nada ela pode a ordem pode vir de qualquer um. Ela não está sujeita ao controle, ela está sujeita aos sentimentos. Essa parte aqui de não estar sujeita ao controle é porque, só um exemplo, é dada uma ordem de um faturamento ou de uma nota fiscal para uma pessoa. Aí, depois, para cobrar, não foi para mim, não, deve ter sido para fulano. Então, não tem um controle para quem foi dada essa ordem. E já se torna até uma coisa que negativa, que é uma desvantagem, né? Porque não tem, que no segundo tópico, é dificuldade de controle, já que não tem como saber para quem foi dada a ordem. O líder também é sempre informal, as ordens dele, ou as orientações sempre vão vir diretamente. Desenvolve sistema e canais de comunicação. Por esse lado eu já vejo como uma vantagem, porque é muito bom trabalhar num lugar, um ambiente onde que se tem comunicação, onde que se chega e se fala, desse jeito não tá bom, vamos melhorar. E é esse sistema de comunicação que fica estabelecido, a franqueza, né,
da necessidade de estar ali se comunicando, falando, se expondo, que está precisando. O próximo aqui, sistema de interação casual e espontâneo. Olha, esse sistema de interação casual. Essa palavra interação, liga ela quando você vai fazer amizade com uma pessoa, você não está interagindo com ela, você está se socializando. Então ela é casual e ela é espontânea, ela é à vontade, não tem forçação de barra. Do nada surge a interação. Interação é você estar ligado ali com a outra pessoa no mesmo objetivo. Próximo, enfoque voltado para interrelacionamento pessoal. Também quase que a mesma coisa, né? Porque o enfoque, ela tá ali, porque a pessoa é criada esse vínculo de relacionamento, de amizade, então sempre o foco é voltado para esse interrelacionamento. Não são requeridos nem controlados pela administração, ou seja, não tem qualquer controle da administração, é aquela parte ali e segue-se em frente. São variáveis, dinâmicos e muda de direção rapidamente, que é a parte que cabe ali, que são inconstantes, né? Pode estar variando. Vantagens da estrutura informal. Ela proporciona maior rapidez no processo, ela complementa a estrutura formal, ela reduz a carga de comunicação dos chefes, ela motiva e entrega as pessoas. Tudo muito interligado um com o outro. Porque se ela proporciona a maior rapidez no processo é devido à comunicação, porque não está precisando ali de um, não, eu estou esperando um memorando, eu só vou fazer a hora que chegar aqui a carta me autorizando eu fazer, que é o que acontece muitas vezes no órgão público, né, muito preso a uma burocracia, devido a esse complemento. Desvantagem, desconhecimento das chefias, dificuldade de controle, possibilidade de atrito entre as pessoas. Bom, aí a gente viu agora as características do grupo informal, que está na página 68. Eficiência e eficácia são termos usados na administração para indicar o grau de desempenho de uma organização em relação ao seu objetivo alcançado. Pode-se dizer que a eficácia indica a realização dos objetivos propostos, enquanto que a eficiência está na otimização dos recursos aplicados para melhor atingir seus objetivos com economia de recursos, sem detrimento da produtividade e qualidade dos produtos e serviços prestados. De acordo com Maximian, 2007, página 11, dependendo da forma como as organizações são administradas, podem se tornar eficientes e eficazes, ou ineficientes e ineficazes, podendo as mesmas se tornar um problema de vez sem solução. Eficiência significa realizar um trabalho correto, sem muitos erros. Por outro lado, eficácia consiste em realizar um trabalho que atinge totalmente o resultado. Para explicar aqui essa parte, eu usaria aqui o exemplo de 2 carregadores de celular. Um é um carregador que carrega muito rápido, com 1 hora ele carrega o celular com muita rapidez, ele atinge o 100%. O outro, ele atinge o 100%, só porque ele demora umas 2 horas. Esse celular que demora para carregar, mas atinge o 100%, ele é chamado de eficaz, porque ele chegou ao objetivo para que ele foi criado. Agora, o carregador que carrega 100% em 1 hora e menos tempo, ele é chamado de eficiente, porque além dele atingir o objetivo, ele teve maior rapidez. Aí, como que o eficiente pode se tornar ineficiente? Digamos que esse mesmo carregador que carrega o celular por 1 hora, ele não consiga jamais chegar ao 100%. Ele só atinge 80%. Mas ele carrega, em comparação com o outro que chega ao 100%, ele carrega sempre mais rápido. Ou seja, então o mesmo produto pode ser eficiente e pode ser ineficiente, mas pode ser eficaz. E o eficaz pode ser ineficaz, mas pode ser ineficiente. Então, tanto um como o outro pode se relacionar a esse termo. Sempre ligar a parte de eficiência quando ela está ligada, quando atinge o seu objetivo em menor tempo. E o eficácia, ela sempre somente atinge o seu objetivo. Sem muita eficácia, por quê? Porque ela não teve uma rapidez maior. Então, veja só que a eficiência e eficácia são palavras semelhantes e muitas vezes consideradas sinônimos. No entanto, existem diferenças sutis na definição e utilização de ambos os termos. A eficiência seria o ato de fazer certo as coisas com maior rapidez, enquanto a eficácia consiste em fazer coisas certas. Então, pessoal, que chegamos ao fim da nossa apostila. Muito obrigada por vocês estarem até aqui com a gente. Eu busquei
e tentar explicar, né, a apostila da melhor forma possível que esse vídeo aula, com apresentação de slide. E acredito que com a leitura, com você tirando um tempinho para você ouvir esse vídeo aula, né, você será capaz de responder nossas atividades, que são elaboradas em 4 perguntas. E que a gente procurou aqui abranger todas as partes, né? Então, só resumindo, a parte de organizações é qualquer grupo social formado por pessoas com uma série de tarefas e por uma administração que interage no marco de uma estrutura sistemática com a meta de cumprir certos objetivos propostos. Tá legal, pessoal? Espero ter sido objetiva e que vocês tenham um bom aprendizado. Não esquecendo que as principais funções organizacionais e que são coordenadas pela administração geral da empresa são a produção, a marketing, finanças, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento. E em se falando de estrutura formal, é uma empresa que é planejada, é aquela representada pelo organograma da empresa, que geralmente apresenta suas divisões formais, apontando as posições existentes e suas respectivas responsabilidades. Certinho? Então, espero que a gente tenha atingido o objetivo e eu aguardo vocês com as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição, aguardando vocês. Dudu, como é que faz para pausar? Pausar? Uai, mas é porque eu já acabei. Uhum. Preciso ter que editar comigo, porque eu ia mandar outro vídeo errado. Peraí, vai acabar.